Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre is, not e none, ok? E são conceitos bem relacionais, ok? Que são usados para comparar objetos e lidar com valores nulos, ok? Vamos lá, vamos entender o que é is. Is é usado para verificar se duas variáveis se referem ao mesmo objeto na memória. O is not, nós já podemos entender que é o contrário, né? Se o is é para verificar se duas variáveis se referem ao mesmo objeto na memória, então o is not é para verificar se duas variáveis não se referem ao mesmo objeto na memória, ok? Então, bora lá. Eu tenho aqui uma variável x que eu estou atribuindo para dentro dela, olha aqui os conchetes, então eu estou atribuindo uma lista que contém 3 elementos, ok? Com valores 1, 2 e 3, ok? E aí eu tenho aqui outra variável que eu estou atribuindo para dentro dela, também uma lista, que contém também 3 elementos com os valores 1, 2, 3. Se eu perguntar para vocês, gente, isso aqui e isso aqui, ele se refere ao mesmo objeto na memória? Vamos lá. 3 segundinhos para pensar. 1, 2, 3. Não, não se refere, ok? E eu vou explicar, gente, né? Bora lá. Quando a gente cria aqui uma variável, ok? Ele vai lá e reserva um espaço na memória para essa variável, ok? Quando eu crio aqui uma outra variável, ele vai lá e cria um novo espaço da memória para essa variável, ok? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui a função print para imprimir na tela para mim, ok? Vai imprimir aqui no console. E vou chamar aqui a função id, que vai me retornar um identificador único do objeto x, ok? Preciso dizer para você, não interprete, ok, como uma posição na memória real, tá? Não é a posição da memória real, é só um identificador único do objeto da memória, tá bom? Então, só para a gente poder ver, poder já simular aqui, se o x e o y, ok? Eles estão, se eles se referem ao mesmo objeto na memória, ok? E eu preciso também dizer outra coisa. Quando a gente roda o programa, ele vai lá, né? Quando ele roda, o código ele lê, gente, é o código em Python ele lê da esquerda para a direita, ok? Os que tem comentário, ele ignora, ok? Então, ele vai ignorar tudo isso aqui. Chegou aqui, ele vem aqui e lê da esquerda para a direita. Ele lê aqui que temos um x, que nós temos aqui uma variável x, que estamos atribuindo para dentro dele uma lista, ok? E aí, ele atribui aqui um espaço da memória para esse, tá? Espaço da memória reservado, ok? Pronto, espaço de memória para o x, ok? E aí ele veio aqui, teve o y, e ele foi lá e gravou e reservou um espaço da memória para o y, ok? Tá lá, o y está num espaço da memória tal, ok? Tá, ele veio, leu aqui os códigos e tal. O que vai ocorrer, né? Eu vou comentar isso aqui. Tudo, senão vai vir um monte de código e aí vocês não vão entender nada. Vamos lá. O que vai ocorrer quando eu rodar de novo? Então, aí ele foi lá e encerrou lá o código, ok? A memória. Encerrou o programa, ele vai lá e limpa esse espaço da memória, ok? Porque não estou usando mais, acabou. Vamos lá, gente. Quando eu ensinei sobre try, except e finale, o que eu falei? Gente, crie uma prática na sua... Quando você for programar. Tudo que você abrir, você fecha. Tudo que você sujar, você limpa. É igual, gente, na vida real, ok? Quando a gente suja alguma coisa, a gente não tem que ir lá e limpar? Pelo menos é o que deveria ser feito, ok? Se nós sujamos, nós vamos lá e limpa. Se nós abrimos, sei lá, a porta da geladeira, ok? Depois de terminar de fazer aquilo que nós fomos ali fazer, seja lá, eu fui lá abrir a porta da geladeira para pegar ali uma garrafa com água, ok? Ao pegar a garrafa com água, eu tenho que fazer o quê? Sair e deixar a porta da geladeira aberta? Não é verdade? Eu tenho que fechá-la, ok? Então, tudo que eu abro, eu fecho. Tudo que eu sujo, eu limpo. Assim também é na programação, ok? Então,
ao fazer isso aqui, ao finalizar, ele vai fazer o que? Ele vai limpar, ok? Porque eu já utilizei, agora eu limpo, ok? Ele limpa, ok? Então, bora lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou explicar uma coisinha aqui um pouco mais aqui na frente e a gente vai ver que o espaço da memória mudou, ok? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui um espaço da memória para y, ok? E eu vou provar isso, ok? Que isso está em um espaço da memória e isso aqui está em outro espaço da memória, ok? Bora lá? Vamos lá. Esse é o espaço do ID, do identificador único do espaço do objeto, né? Do espaço de memória de x, e esse é do y, ok? Então, esse é o final 44 e esse é o final 24, ok? Esse está em um espaço da memória e esse está em outro, ok? E aí, vamos lá. Ok? Se eu falar, que já está a resposta, né? Mas bora lá. Se eu falar para você, x, y, ou x é y, x, a variável x, se refere ao mesmo espaço de memória que a variável y, vamos lá, x se refere ao mesmo espaço de memória que a variável y, não, porque está no final 44 e está no final 24. Não, isso aqui é falso, ok? Vamos lá ver? Aqui, ó, false, ok? E aí, de novo, gente, ó, cada um com o novo valor, ok? Por quê? Porque um tá em um e o outro, porque inicializou, ok? E finalizou. Quando inicializa, ele coloca ele reserva um espaço na memória e quando termina o código foi executado, ele vai lá e limpa, ok? Então, bora lá? Então, esse está no 08 agora e esse está no 88, ok? Então, false, ok? Não estão no mesmo espaço de memória, ok? Então, bora lá. Bora para o próximo. X is not y. X não é y, quer dizer, a variável x não se refere ao mesmo objeto na memória y. Verdade. Por quê? Porque ele está em um espaço, ocupando um espaço da memória e o y está ocupando outro espaço da memória. Isso aqui é verdadeiro. Prontinho. Olha lá. E aí, true, ok? Vamos lá. Eu criei aqui uma variável x, ou uma variável z, e eu estou atribuindo para dentro dela a variável x. Uma pergunta. A variável z, ela vai ter um novo espaço de memória para ela, ou ela vai apontar para o mesmo espaço de memória que o x? Pensa lá. Eu tenho uma variável x que eu estou atribuindo para dentro dela uma lista, ok? Que contém 3 elementos, ok? O valor 1, 2 e 3, ok? E isso está num espaço da memória, ok? Vamos lá, vou colocar um espaço da memória aqui. 1, 0, 0, 1, 10. Aí, eu tenho aqui, ok? Outro espaço da memória, que esse aqui tá no 1, 0, 0, 1, 0, 0. Isso aqui são só, gente, pra gente explicar aqui, ok? Tá bom. Eu cheguei aqui e criei uma nova variável que eu atribuí para dentro dela a variável x, ok? A variável x, ela aponta para esse espaço da memória, ok? Que eu estou dizendo aqui, ok? Não aponta para esse. Né? Nós já vimos como é que funciona aqui. Mas vamos colocar que ela esteja apontando para esse espaço da memória aqui. O x aponta para esse. O z,
ele vai apontar para aqui ou ele vai ser criado um novo espaço de memória para ele, que ele vai estar apontando para outro lugar, ok? No lugar de ser aqui, ok? Vamos lá. Deixa eu explicar, porque vamos que tem alguém que não entendeu. Isso aqui está num espaço de memória e isso aqui está no outro espaço de memória, ok? Agora as coisas aqui é diferente. Eu estou falando que eu tenho uma variável y, ou uma variável z, que eu estou atribuindo para dentro dela a variável x. E essa variável x, ela aponta para cá, ok? Eu quero saber se a variável z vai apontar para esse mesmo objeto de espaço de memória ou ele vai apontar para um outro espaço de memória. Vai ser criado um espaço de memória para o z, ok? Vamos lá. Se você disse sim, ele vai apontar para o mesmo espaço de memória, você aceitou, ok? Se você disse não, vamos entender, ok? Vamos lá, vou mostrar isso aqui acontecendo para vocês, ok? Print id, eu chamei aqui a função print, de printar que vai imprimir no console, e também a função id, que eu estou aqui atribuindo a variável z, ok? E isso aqui nos retorna o quê? Um identificador único do objeto. Lembrando, não interprete como uma posição da memória real, ok? É só um identificador único, ok? Do objeto que a gente pode aí ter assim como da memória, ok? Só para a gente saber se está apontando para o mesmo lugar, ok? Bora lá. Vamos lá, vou colocar agora os valores aqui para que a gente possa ver, ok? Esse. Vamos lá. Esse é diferente desse aqui, ok? Esse aqui termina com 48 e esse aqui termina com 28. Isso eu já expliquei, então isso aqui já está entendido, né, gente? Agora, esse aqui, ó, final 48, ok? É o mesmo desse aqui, que é o final 48, ok? Ok, são os mesmos valores, ok? Ambos estão apontando para o mesmo lugar, ok? Por que, gente, está apontando para o mesmo lugar? Porque, gente, eu passei aqui para ele uma variável, ok? Que já tem um espaço reservado na memória, ok? O que aqui está sendo feito? Aqui só está fazendo assim, gente. Ele está pegando e apontando essa variável para o mesmo espaço da memória que o x, ok? Ambos estão apontando para o mesmo lugar, porque eu falei para ele assim, olha, Y, eu estou atribuindo para você a variável x, ok? E aí ele vai olhar onde está essa variável x. A variável x está nesse espaço da memória. Então ele faz o quê? Olha, sem o z. Sem o z vai apontar para o mesmo espaço da memória que o x, ok? E aí eu vou te provar, gente, que eles têm o mesmo valor. Eu vou até modificar aqui, ó, porque quando eu printar ali, vai dar, vocês poderem ver diferente, ok? Eu vou imprimir aqui a variável x, a variável y e a variável z, ok? Lembrando, ó, o x tem o valor 1, 2 e 4 e o y tem o valor 1, 2 e 3. Então tem que ser assim, ó. Aqui tem que vir 1, 2 e 4, ok? Aí vai vir 1, 2 e 3 e aí vai vir 1, 2 e 4, porque isso o x está apontando para o mesmo espaço da memória que o x, ok? Ambos estão apontando para o mesmo lugar. Então ambos têm o mesmo valor, ok? Olha lá, 1, 2, 4, o x, aí o y, 1, 2, 3, certo? E o z, 1, 2, 4, certinho, ok? Então, agora vamos lá. Dito isso, você já sabe o resultado disso aqui, ok? Eu quero imprimir na tela se x é z. Se x, a variável x, refere-se ao mesmo espaço de memória do objeto z, ok? Sim, não é verdade? Porque não é isso que diz aqui, ó. Verifica se as duas variáveis se referem ao mesmo objeto na memória. O x, ele está se referindo ao mesmo objeto da memória da variável z? Sim,
Não é isso? Não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu provei para vocês aqui, mostrando? Então, pronto. Isso aqui é true, é verdadeiro. True. Ok? Verdadeiro. Bora lá, vamos ver? Aqui, ó. True, verdadeiro. Agora vamos lá, gente. Vamos passar para o none, ok? Esse aqui eu acho que é o mais simples, ok? None representa a ausência de valor ou nulo, ok? Uma coisa que a gente tem que entender, gente, que embora none seja frequentemente usado, né, para representar a ausência de um valor, é importante lembrar que none é um objeto em Python, ok? E não é equivalente, gente, a falso, a zero, a uma lista vazia, a uma string vazia, sei lá, ok? Toda vez que você tiver o none, use o is none, is not none, quer dizer, é none, não é none, ok? Para verificar a presença do none, ok? Por exemplo, aqui, nós temos aqui uma variável, ok? E eu não quero inicializar ela com um valor, ok? E nós temos exemplo disso, né? Quem assistiu a minha aula onde eu ensinei lá a fazer a conexão com bancos de dados, eu não inicializo, eu crio duas variáveis lá, né? Eu crio uma variável chamada conexão, ok? Conexão. E eu crio também uma variável chamada cursor, ok? E eu não inicializo eles. Então, como eu não quero inicializar eles, ok? Eu deixo eles como vazio. Então, eu coloco eles como none, ok? E aí, no final, ok? Eu verifico se ele é none, ok? Por quê? Porque no final, lá lembra do finale que eu expliquei na aula de try, except e finale? Eu disse que tudo que a gente abre, a gente fecha. Então, lá, dentro do finale, ok? Eu verifico, eu faço isso. Conexão is not, não é none, ok? Porque se ele for none, significa que já foi vazio, ele já está vazio. Quer dizer que eu não consegui, chegou no final ali do programa e eu não consegui fazer, eu não realizei lá conexão com o banco de dados, eu não abri, eu não inicializei o meu cursor. Então, se eu não inicializei nada, se eu não abri nada, eu não tenho nada para fechar, lembre-se, né? A gente fecha o que abre, a gente limpa o que suja, entendeu? E então, se não for none, aí eu vou lá e dou o que é uma conexão, ponto, close, ok? E fecho, ok? Isso aqui só a gente precisa entender como isso funciona, tá? Então, eu tenho aqui uma variável que eu não estou inicializando ele como vazio, então eu coloco none, ok? E eu estou verificando, e aí eu posso verificar se essa variável está vazia ou não, fazendo como? Colocando, pego a variável e coloco is none. Então, essa variável é vazia, ok? Então, isso aqui vai ser true, ok? True, verdadeiro. E aí eu também poderia colocar aqui is not, tudo que a gente aprendeu, tá? A variável w não é none, não é vazio. Isso aqui é falso, porque ela é vazio, né? Tá aqui, ó, none. A gente não inicializou ela, está vazia, ok? False. Ok? Espero que tenham entendido, ok? A aula ficou longa, gente, porque eu tive que explicar sobre a questão de espaço da memória, ok? E é sempre importante, gente, a gente aprender sobre isso, aprofundar mais, ok? Quanto mais a gente aprende, melhor é, ok? Então, muito obrigada e até mais.